Hoje, conversando com Vitor Fontana, ele é teólogo, jornalista e criador de conteúdo digital. Boa tarde, Vitor, tudo bem? Opa, boa tarde, prazer aqui com vocês, viu? Prazer é tudo nosso. Hoje, na companhia dele, Rafael Diedrich. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. O Vitão aqui, ele também é entrevistador desse podcast. Ele também. Sem entrevista, sem entrevistado, você é criador de... Você é um bichão mesmo, hein? Esse é aquele famoso que bate escanteio, corre pra área, cabeceia, faz o gol O cara é um e bichão volta pro mesmo. gol pra defender lá ainda. Esse aí, tem que tentar, pelo menos. Esse aí é o cara. É o famoso pato, né? Que é um bicho aquático e gramático. Você conhece essa, né? Vicente Mateus. É. Gente, vai começar, cara. Vai começar. Não começa com futebol, não. Começa não, dá cara. treta. Pior não é futebol, cara. Pior são as superchat. piadas, né? Aí, gente, lembrando, ele é piadista também nas horas vagas. Faz trocadilhos. Muitos. E aí, Vitão, cara, você começou no jornalismo, certo? Eu comecei no jornalismo. Quer dizer, na verdade eu fiz um ano de economia e desisti. Por pura imaturidade e falta de responsabilidade pura. E aí eu fui para o jornalismo. Isso é verdade mesmo. Aí eu já não estou brincando. Eu fiz um ano de economia no antigo IBMEC, atual INSPER. E aí depois eu fui fazer jornalismo na Casper Libero. E aí você partiu para o lado do esporte mesmo, né? Jornalismo esportivo. Aí eu trabalhei como jornalista esportivo na Gazeta Esportiva, no Terra TV, no UOL. E depois eu trabalhei como jornalista econômico no Metro. No Metro, Jornal Metro. O esportivo tinha um esporte específico que você comentava ou você era bem abrangente? Isso é legal, porque quando você começa, né, que eu era estagiário, você tem que pegar de tudo, né? E realmente fazia tudo que você imagina. Só que quando eu estava no final da faculdade, eu criei um site de basquete com alguns colegas de faculdade. A gente se tornou um site que fazia cobertura de basquete, principalmente NBA, mas também fazia Euroliga, também fazia basquete nacional, para o UOL. E depois de um tempo que a gente tinha esse contrato de parceria com o UOL, o Terra me chamou para ser comentarista do Terra TV das transmissões de NBA. Então tinha transmissão de NBA. Cara, no começo do streaming, a internet praticamente não tinha streaming, YouTube tava engatinhando ainda, engatinhando até literalmente, era vídeo de gato que viralizava. Né? Olha o trocadilho, olha o trocadilho. Não, isso aí que tá dentro de mim, não tem jeito. Eu ri do trocadilho. Sai o tempo todo. E aí o streaming estava começando, o Terra TV comprou os direitos de transmissão da NBA para o Brasil via streaming. E como é um negócio assim que está começando, não tinha muito orçamento. Então quem que a gente vai chamar para ser comentarista? Vamos chamar um garoto novo que não vai cobrar muito cachê. Foi isso que aconteceu. Tem aqueles meninos lá da Playoff, né, do site. Tem algum deles ali que comenta, que pode se dar bem com a câmera e tal. Aí eu fiz os testes, passei. Eu comentei NBA 2 anos. Foi... Legal, cara. Legal. Isso foi que ano? Olha só, agora você... Por volta de 2010. Foi quando teve o lockdown. Cara, a internet era mato nessa época, mato, né, mesmo. cara? Foi por volta de 2009, 2010. Foi quando teve o lockdown da NBA, que os jogadores entraram em greve por causa... as franquias. Uma bagunça lá da NBA por causa de salário. E aí, quando teve o lockdown, o Terra TV cancelou o contrato, deixou de transmitir, porque ficou, 6 meses sem ter jogo. O Terra TV não tem mais hoje. Não né? tem mais hoje, não tem mais. O Terra, na parte de produção de conteúdo, hoje em dia, praticamente eles só compram conteúdo de agência. Tem pouca gente trabalhando na redação hoje em dia. Legal. E na época que você trabalhava e trabalhou como jornalista, você também era atuante dentro da igreja presbiteriana aqui em Alphaville. Sim. Trabalhar como jornalista em redação e estar na igreja é um trabalho muito difícil, porque o jornalista ele trabalha aos finais de semana. Né? Na maioria dos casos, quando o cara é repórter, editor, está trabalhando na redação, o final de semana dele é de trabalho. Então, estar envolvido, estar engajado enquanto você está na redação é trabalhoso, mas eu estava. Então, aqui,
eu cheguei a ser presidente de mocidade, enquanto estava em redação. Tinha uma bandinha meia boca. Tinha uma banda com... Dessa eu não sabia. Tinha uma a gente bandinha. mais ensaiava do que Você Não, tocava. a gente só ensaiou, cara. Eu não sabia nem que você tocava instrumento. Não, eu sou um péssimo baixista. Aí eu comecei a tocar baixo. Aí eu mesmo comecei a reclamar da minha limitação técnica e falei, eu vou só cantar, tá, Wellington? Arruma um baixista. Eu só cantava, cara. Você fazia parte da banda? Eu e ele, nós que montamos, cara. A banda existia. Isso é completamente É surpresa pra mim. sério, que tô né? A aqui. gente montou essa banda, A cara. banda existia pra gente brigar. Era esse Era o esse propósito. Cara, imagina, ó, tinha uma banda. Era uma banda para contendas. Então, Isso. assim, vai ficar meio vago pra quem tá assistindo a gente, mas tinha uma banda. Você conhece as pessoas, eu também. Tinha uma banda que tinha eu, o Fontana, aí tinha o João Paulo, que acho que ele tinha 16 Muito anos novo. na época. Muito novo. Muito novo. E tinha o Lucão Tinha o da Lucão guitarra. com guitarra, cara, aquele moleque era doidaço, cara. Ele é gente finíssima, Lucas, se cara. você estiver assistindo isso, um beijo pra você. Tenho Beijo, cara. saudade. Ele é gente finíssima, cara. Mas ele é pancada das ideias. E eles brigavam entre si. E o o Lucas o e ele. Ivan, cara. O Ivan tocando bateria, saca? O Ivan do O Ivan, Jackson. nosso missionário, quem sabe um dia estará aqui. Ah, a gente quer. Ivan, queremos você aqui, cara. Bicho. Nosso dançarino profissional. Não, e ele, cara, e a gente chegava aqui, tipo, vamos começar o ensaio 2 da tarde. A gente ia embora às 6 da tarde. Metade do ensaio era Metade briga. ou era briga ou era zoeira, cara. Não, e era uma parada assim, pô, se você tem banda na igreja, preze pela paz, não faça o que eu fazia. Porque o que acontece? O Lucas, ele era um cara nervoso, esquentado. E metaleiro. E metaleiro. Então, ele colocava umas paradas dentro da banda que, na boa, não cabia muito. O Wellington ficava bravo. E aí, eu e o Ivan ficavam botando fogo. Só pra causar. Ah, cara. Cara, teve uma vez que a gente veio ensaiar, acho que ele veio com a camisa do AC/DC. E ele falou, eu vou vir no culto com essa camisa. Eu falei, não, você é louco, a gente vai tocar você com a camiseta do AC/DC, cara, não tem nada a ver. Tá? Não, você é Vai mente escandalizar. fechada, você é não sei o quê. Começou a brigar, a gente começou a brigar. Acabou que ele não veio com a camisa do AC/DC e a gente perdeu tempo brigando, cara. Não adiantou nada. Então, você venceu a briga. Não, Ele não veio com a camisa. Não! A gente chegou no final, a gente até falou, não, vai, usa, não sei o quê. Usa aí, tudo Aí bem. Ele não quis vir. Acho que falou assim, beleza, vai. Os caras foram, então a gente, não vou vir, não veio. Lucas, eu vou comprar uma camiseta pra você só pra contrariar. Nossa, salgadinho. Cara, então aí assim, a gente fez essa banda, você tava trabalhando ali, jornalismo e igreja. E era difícil, porque era igreja, aí eu tinha... Quando eu fui pro Terra TV, eu vendi a minha parte da Playoff pros meus sócios. Mas teve um período que eu trabalhava em redação, tinha minha empresa e estava na igreja. Aí era uma loucura, aí era muito difícil. Mas assim, eu sempre tive um lance na faculdade de jornalismo, que para mim era muito claro, que era o seguinte: eu estou fazendo jornalismo e isso vai me capacitar para o ministério. Porque eu sempre quis fazer a transição. É uma coisa que quando eu estava no primeiro ano de jornalismo, eu já sabia assim, não, de alguma maneira isso vai ser usado no ministério. Eu não tinha certeza em relação a ministério pastoral ou teologia propriamente dita no exercício de ensino de teologia. Eu pensava, de repente, em fazer um seminário e ser um comunicador, alguém que facilitasse a comunicação da igreja, algo mais ou menos nesses moldes. É o que eu pensava na época, mas sempre o meu desejo era de fazer essa transição. E aí, quando eu fui para a Gazeta Esportiva, eu pensei, não, o que eu puder aprender aqui no futuro, eu vou usar no ministério. Quando eu fui para o Terra, a mesma coisa, para o UOL, a mesma coisa, no Metro Jornal, a mesma coisa, até que eu consegui um trabalho na Universal Music, que aí já não era mais redação, era um trabalho executivo. Então, eu fui para a Universal Music e ali eu comecei a trabalhar de segunda a sexta normal, horário comercial, e à noite dava para fazer seminário. Foi aí que eu consegui fazer a transição. Pra gente foi ruim, porque eu parei de ter privilégio nas informações esportivas. Não, tinha isso. Os caras ficavam me perguntando bastidores do futebol. A internet era um ovo, né? Ainda. Era uma várzea. Não tinha essa avalanche de informação. Então, a gente ia em treino, ficava sabendo de coisas que não eram divulgadas. Hoje em dia não tem isso mais. Tá muito Hoje difundido. tá. Agora, em relação a essa coisa de ajudar o ministério, eu, quando abandonei a administração
para ir fazer seminário também, eu fui pro meu pastor doido, assim, não, eu vou pro seminário. E ele falou assim, calma, cara. Por que você abandonou a faculdade? Não, porque o meu negócio é viver só para Jesus, aquela paixão, né? Aquela coisa doida. Ele, não, cara, mas você acha que tem alguma coisa relevante na administração que poderia te ajudar? Eu falei, não, o que tinha de relevante eu acho que eu já aprendi, que foram os 2 primeiros anos, que era muita gestão, organização, e já tá bom. Eu acho que não preciso voltar para administração. Eu falei assim, cara, mas deixa... Aí ele me falou um negócio bem interessante. Ele falou assim, Rafa, eu sou pastor há 30 anos. E vou ser bem sincero contigo, eu sou só teólogo. E quando eu vou entrar em algum lugar, às vezes eu não consigo entrar. E como você tem um perfil muito evangelístico, você é um cara de comunicação, quer trabalhar com criança e tudo, eu indico você fazer uma outra faculdade, mesmo que seja à distância, tenta fazer uma outra formação para você, porque no final o teólogo ele fala de epistemologia, ele fala de teologia sistemática, de exegese, de grego, de hebraico, mas o que a pessoa na rua está querendo falar? O que a pessoa na rua quer saber da vida, entendeu? E às vezes você tem todo esse arcabouço de noção teológica. E aí você vai conversar com a pessoa, você não sabe conversar com a pessoa do cotidiano, do ordinário, né? Porque às vezes só tem essa linguagem bem específica. Às vezes você não tem ideia do que ela passa, do que é o dia a dia dela, né? Então, muitas vezes os desafios... Eu falo muito isso com alunos que vão trabalhar com pregação, que serão pregadores em algum momento. A gente fala muito da pregação expositiva, da exegese, de como extrair o significado do texto, de ter uma noção teológica boa. E às vezes a gente fala pouco de uma parte da pregação que a gente exige do pregador, que é a tal da aplicação. E a tal da aplicação, quando o cara é um teólogo que não teve vivência fora da teologia, ele tem uma enorme tarefa de empatia para tentar entender qual que é o desafio da pessoa que senta no banco. É muito difícil. E muitas vezes, esse enorme desafio, ele é um enorme desafio no qual o pregador não é bem sucedido porque ele sequer tem ferramentas para isso. Então, um exemplo prático um pastor, 90% dos amigos dele são cristãos e 10% não são. O cara que está no banco é o contrário. Pronto. 10% são cristãos ou 15% são cristãos e 90% da empresa que ele trabalha não são cristãos e protestantes compartilham da mesma fé, né? Pronto, esse é um exemplo das coisas. Agora, uma outra coisa ainda, Rafa, que aconteceu comigo foi o seguinte: se eu não tivesse passado por essas empresas especificamente, aí não vou nem dizer da faculdade, eu vou falar das empresas nas quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Se eu não tivesse passado por essas empresas especificamente, com o tipo de descrição de cargo que eu tive o privilégio de ter, e as pessoas que nessas empresas resolveram investir em mim e me ensinar, se não tivesse feito essa trajetória, eu não teria conseguido montar canal de YouTube, eu não teria conseguido montar sequer a parte técnica de captação. Edição eu aprendi na faculdade, mas entender o mundo digital, como ele funciona, eu aprendi onde? Eu aprendi no mundo corporativo. Isso foi, para mim, treinamento para depois eu utilizar naquilo que eu utilizo hoje, nas redes sociais, no próprio YouTube, e para adquirir também um olhar crítico para a coisa e saber, olha, isso daqui está fora dos limites do que um cristão poderia fazer em termos de estratégia. São anos e anos refletindo em cima daquilo, às vezes no mundo corporativo, quando você tem que tomar uma decisão ética porque algum chefe te colocou contra a parede, você tem que fazer alguma coisa que talvez você não gostaria de fazer, mas você já passou por aquilo. São anos e anos de reflexão em cima daquele negócio. Então, essa vivência, ela não é obrigatória para qualquer pastor, evidentemente que não. Agora, dependendo do tipo de ministério que a pessoa vai exercer, essa experiência é óbvio que ela contribui, é óbvio que ela é positiva. E, evidentemente, acontece para pessoas como nós, que tiveram o nosso histórico, uma vantagem que quem não tem essa vantagem acaba tendo que correr atrás de uma outra maneira, que é o seguinte: não é bom que o pastor ou o missionário tenha 90% de contatos da mesma fé.
Isso não é uma coisa saudável. Não é bom. Principalmente o missionário, mas o plantador de igreja. Precisa garimpar, né? O plantador de igreja precisa conhecer as pessoas. Ele precisa saber as dores, né? Precisa saber as dores, ele precisa ter pessoas que ele possa evangelizar, ele precisa evangelizar. O pregador que não evangeliza, é uma situação complicada, né? Então, num certo sentido, o menino fez 18 anos, foi para o seminário, amém, não é um problema. Em outros aspectos, ele vai estar muito mais adiantado do que a gente. É bom se ele souber aproveitar, se tiver maturidade. Mas tem que ter uma proatividade de não deixar que esse círculo de contato seja 90% dos meus amigos são tudo gente de igreja. Bom, evangelize os seus amigos da igreja, porque talvez eles não conheçam o evangelho. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas tem que ter um contato com outras pessoas. Você quer outro segredo? Outra coisa que você acha que você não sabe? Estudei junto com ele no seminário. É verdade. Sério? Foi o Fontana, a Renatinha Sintra. Que está na Indonésia. E o Zaca. O pastor Rafael Zacarias. A gente era tudo da mesma... Só que eu fazia só 2 matérias. O Fontana já estava terminando. Eu estava terminando. Eu estava começando. Eu comecei terminando já, né? Porque eu fiquei só 6 meses. E teve mais um que refugou. Não é que refugou, a vida acontece. Né? Sabe como é que é? A vida acontece. Mas fez 2 disciplinas, eu não sei se ele chegou a fazer com você, o Coca. Não. O Pérez também fez, né? O Vitor Pérez. O Vitor Pérez também fez. Mas eu lembro que eu fiz. Eu não lembro as matérias. Eu lembro que eu fiz aula com o Jonas Madureira. Aliás, Jonas, se estiver assistindo, a gente quer você aqui, cara. E o nome do professor que dava... Você teve Kirchner, talvez? É esse mesmo. Steven Kirchner. Cara, e assim, eu acabei saindo por uma série de questões. A vida acontece. A Priscila estava numa gravidez de risco, que a Alice, eu estava com um monte de problema no trabalho, eu ia para Brasília, voltava, eu acabei saindo. E o Fontana ficou, ele, o Rafa, ficaram. O Fontana terminou um pouco antes do Rafa, né? A gente quase ao mesmo tempo. A gente entrou meio que junto, saiu meio que junto. Mas o Fontana não dava muita moral pra mim, não. O Rafa ia comer esfirra comigo lá no... O Fontana não come esfirra do Habib's. Não sei se você sabe, ele não come. Tem na esquininha lá, verdade. Tem, ele não comia esfirra do Habib's. E depois do seminário você continuou os seus estudos e aí tem a entrada, né, do que a gente quer saber muito nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, que é os seus estudos fora, que é o que muitos teólogos às vezes anseiam, ter a oportunidade de estudar fora. Fazer um mestrado fora, como que é a vida lá e os custos. Agora o dólar tá 5,30. Qualquer moeda estrangeira, né? Então, olha só, quando eu estava no seminário, muita gente veio falar comigo e falou, olha, você tem uma aptidão para a parte acadêmica. Se você se esforçar, rola. Tá? E como que você vai querer conduzir isso? Então, alguns professores aqui na igreja mesmo, tal. Beleza, você está indo bem nas matérias, mas não é só que você está indo bem nas matérias. As coisas que você escreve é coisa de quem pesquisou, quem sabe pesquisar e tal. Inclusive, o jornalismo me ajudou com isso. O bom apurador, o bom repórter, deveria saber... A gente tem uma escassez disso às vezes, viu? Mas deveria saber fazer isso. Bom, e aí eu falei, beleza, como que eu vou fazer isso? E aí, no meu caso, a história é longa, mas eu vou fazer curta porque, assim, os pormenores talvez nem sejam tão interessantes. Mas no meu caso, eu fui para os Estados Unidos, fui para a Flórida. A Trinity International University, que fica em Chicago, tem um campus na Flórida, que hoje, para quem é vidrado em Novo Testamento e tal, o Gene Green está lá, um dos maiores caras de teologia petrina que tem hoje no mundo. É o cara que é coordenador do campus da Flórida da Trinity. Vale a pena. E eu acabei indo para a Flórida por uma série de motivos, e que são coisas que quem está indo estudar fora precisa colocar no papel. Por exemplo, quantas horas de voo você está separado da sua família? E se tem gente no Brasil que precisa de você? Isso é uma coisa... não, eu quero estudar, mas eu quero ir para a Austrália. Cara, é um baita destino. Tem boas opções de teologia na Austrália. Tem. Ridley College, por exemplo. É uma boa instituição. Tá, beleza, mas acontece alguma coisa com alguém aqui no Brasil. Você precisa estar no Brasil? Se você precisa estar no Brasil... Tem alguém que pode
dar suporte no seu lugar para Exato. alguma pessoa. Sim. Agora, se você tem que estar no Brasil em 8 horas, não é na Austrália que você vai fazer. Você tem que ir para a Flórida, que é o mais perto. Exato, exatamente. Então, essa é uma das coisas que tem que colocar no papel. O planejamento é tudo nesse aspecto. Outra coisa que você tem que se perguntar hoje, 2021, eu preciso de fato sair do Brasil para ter um mestrado fora? Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, isso era ainda embrionário. Você fazer um mestrado fora do Brasil, morando no Brasil, era uma coisa que ainda estava meio difícil. A gente não sabia como ia desenrolar. Hoje, existem instituições de ponta que você pode fazer o seu mestrado residindo no Brasil e você vai fazer o mestrado inteiramente online ou viajando esporadicamente. Então, a pandemia alargou isso absurdamente, demais, né? Cara, antes da pandemia, você tinha, eu diria para você assim, você fala assim para mim, Vitor, das instituições que você conhece e que você atesta, dá para fazer à distância? Eu falo, olha, tem uma, mas é cara, vai para o Fuller. Não posso sair do Brasil de jeito nenhum e quero fazer um mestrado fora. Pô, Fuller Theological Seminary é um bom seminário. John Piper estou lá, eu né? acho. Eu não tenho certeza. Eu não vou arriscar chutar. Pode ser que eu esteja errado também. Mas porque eu lembro que o Zaca foi para o Fuller e aí eu fui ver o histórico de quem tinha estudado lá. Era John Piper ou algum nome bem conhecido. E aí, antes da pandemia, eu falaria Fuller. Hoje, tem muitas opções mesmo. Ou inteiramente online, ou você vai uma semana do ano. Financeiramente, isso é muito mais interessante. Vocês acabaram de falar do câmbio, e aí tem uma outra coisa na etapa do planejamento da pessoa, que é o seguinte, para quem quer seminário, Estados Unidos é mais sedutor, especialmente porque geralmente os seminários se alinham mais teologicamente com quem é conservador aqui no Brasil, evangelical. Então, você tem uma opção maior de seminários nesse sentido. Só que, e esse é um ponto importante, você precisa saber com qual visto você vai. E, mais especificamente, ao saber com qual visto você vai, você precisa ter uma percepção de custo de vida local e de como você vai fazer para se sustentar. Estados Unidos tem um monte de opções, Canadá tem menos. Só que Canadá tem menos, você vai fazer o teu mestrado em teologia no Canadá, no Reformed tem um RTS no Canadá, tem um Reformed Theological Seminary. Não é ruim, um RTS, é bom. Não é liberal, é bom. O Emílio fez lá, né? Aí você tem o Regent College. Regent College não é um seminário calvinista per se, é interdenominacional, mas é um seminário conservador, é bom. E quando você entra no Canadá com o visto de estudante, você tem o direito de trabalhar meio período, que nos Estados Unidos você não tem. Não tem. E se você tiver um cônjuge, né, a sua esposa ou seu marido, pode trabalhar em período integral. Ou seja, conta muito, né? A parte financeira está resolvida. Você foi com qual e a vida lá, do ponto de vista da leveza, o cara que trabalha num trabalho com salário mínimo lá já consegue se sustentar praticamente. Sem dúvida. No Canadá, você está falando? No Canadá. E aí eu fui com visto de estudante, que é o F1, né? E para o cônjuge F2. Existem opções de visto J, aí depois é melhor você ouvir um advogado de imigração do que eu. Deve ter algum canal de imigração aí. Tem um monte. Tem um monte. Depois, se você quiser me procurar nas redes sociais, eu até indico qual advogado é bom e qual que é picareta. Tem alguns na internet que são Tem um cara que é totalmente fora do ambiente... Geralmente igreja, são que é o melhores. Beto Hora, não sei se vocês conhecem o Beto Hora, ele é um radialista gigantesco. Ele mora em Orlando, ele faz justamente esse tipo de consultoria. E aí o que acontece? Você vai com visto F, você tem que ter um plano, que foi o meu caso. Então eu tinha um plano, né? Então existia a possibilidade de estar lá com visto F. Para a maioria das pessoas, visto F, assim, vou reformular o que eu vou falar. Para a maioria das pessoas, esquece fazer um mestrado com visto F. Você não vai conseguir viabilizar isso. Mesmo que o câmbio tivesse a 3,50. E a questão de bolsa? Não consegue 100% de bolsa? A bolsa é muito mais fácil quando você está indo para o doutorado.
Ah, tá. Tá? Quando você está indo para o mestrado, bolsas são limitadas, é difícil, é raro. Porque o mestrado, ele nada mais é do que o período da sua vida que vai te atestar de que você é um bom pesquisador. Precisamente. E no doutorado você vai para a sua pesquisa. Doutorado é um trabalho. Isso é outra coisa que talvez as pessoas não tenham muita dimensão. Doutorado é um diploma acadêmico? Sim, sem dúvida é. Você é um estudante quando você está no doutorado? Sim, você é um estudante, mas o seu trabalho de pesquisa durante o doutorado é um trabalho e que merece ser remunerado. Uhum. Então, a bolsa, quando você está no doutorado, é algo natural. Tá? No mestrado, não. Então, isso é uma distinção que é importante, né? E Estados Unidos tem uma outra coisa que a pessoa tem que levar em consideração, que é o seguinte, chama-se risco-saúde. Isso é outra coisa que eu acho que, assim, você está querendo ir para os Estados Unidos, legal, tem todo o meu apoio, eu fiz. Então, eu não posso dizer para outras pessoas, é a pior coisa que você pode fazer no mundo, tudo lá. Eu fiz. Mas, entenda, você pode sair de lá com uma conta que você nunca vai conseguir pagar na vida. Meu Deus. Pode acontecer. Aconteceu comigo. Eu posso falar assim, não com uma conta que eu não pudesse pagar, mas eu tive crise de cálculo renal lá, fui parar no hospital. A internação é uma fábula. E é uma internação simples. Internaram, me deram um medicamento, eu voltei com uma conta impagável. Que depois você vai, negocia, tem um jeito de você negociar, mas é uma baita dor de cabeça. Enquanto você está fazendo isso, você perde o foco do que você deveria estar fazendo, que é estudar. O seu estudo fica baratear o custo da internação. Exato. Mestrado em baratear o custo. Mas em grande medida é isso. Então, assim, Estados Unidos, assim, não subestime essas questões financeiras, que elas são importantes. Agora, é delicioso estudar fora. É muito bom, você aprende muita coisa que você não aprenderia estudando do Brasil numa instituição de fora. O aprendizado cultural é valioso. Essa até é uma pergunta. Há muita diferença em estudar... vamos entrar no âmbito teológico, né? Estudar teologia no Brasil e estudar teologia independente se é mestrado ou só graduação ou doutorado. Mas é muito diferente assim, o conteúdo e os métodos utilizados lá e aqui? Olha, Wellington, eu diria para você o seguinte, tem uma série de diferenças que dizem respeito à maneira como os cursos são montados e a quem eles prestam contas. Então, existe um determinado tipo de rigor que fora do Brasil, que eu posso dizer Estados Unidos, aí eu não posso dizer de outros lugares, eu estudei lá. Né? Existe um determinado tipo de rigor acadêmico que eu percebo que lá é maior do que aqui no Brasil por causa da prestação de contas, porque você perde a sua validação se você escorrega no quiabo. Uhum. Se você pisa no tomate lá, as instituições que fazem a acreditação da sua universidade para dizer que ela é válida perante o Ministério da Educação são como se fossem agências regulatórias. São diversas agências regulatórias espalhadas pelos Estados Unidos que fazem visitas, que vão olhar os documentos. Esse cara aqui que foi aprovado entregando tudo atrasado. Como assim esse cara foi aprovado entregando tudo atrasado? Então tem determinados tipos de flexibilidade que eles nem têm como dar. O MEC deles é bem rígido. É muito rígido e a gente tem muitos seminários aqui no Brasil que não são reconhecidos pelo MEC. Sim, verdade. Também. Né? Por N fatores, que eu não vou entrar aqui no mérito, algumas coisas eu acho até que são compreensíveis, mas eu não vou entrar no mérito disso. Agora, então, nesse aspecto, existe uma diferença de rigor. Tem. Uma outra coisa é o seguinte, estudar nos Estados Unidos, isso no Canadá eu posso dizer também, é difícil pelo volume, não tanto pela dificuldade da tarefa. Então, o volume de coisas que eles te dão para fazer e ler é muito
Assim, é muito grande. É muita coisa. trabalhoso. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Exige um grau de organização muito grande, força de vontade, mais do que você olhar aquela tarefa e falar, putz, isso daqui é muito difícil, eu não sei como fazer. Tá? Enquanto que o que eu vejo alguns colegas penando em universidades públicas num sentido diferente. Às vezes nem é tão volumoso, mas o tipo de tarefa que foi dado para eles, sem o devido monitoramento, o cara fala, não sei nem por onde começar. Exato. Tá? É pesado num outro sentido, é diferente. E a outra coisa que eu acho que quem vai estudar à distância, por exemplo, vai perder, então o cara, não, vou ficar aqui no Brasil e vou fazer um online. É a experiência cultural mesmo. Então, falando de teologia especificamente, eu estava numa sala de aula que tinha redneck, tinha um americano branquelo típico do pescoço vermelho de sol da Flórida, mesmo. Então era o redneck mais literal possível. Então tinha o cara lá. E do meu outro lado tinha uma Candy que era um haitiano. Haitiano que cresceu no Haiti e que veio para os Estados Unidos depois de adulto. Essa experiência intercultural e de olhares para o texto bíblico que carregam histórias diferentes, isso é muito enriquecedor. Em especial de como você vivencia essas descobertas do texto e da teologia no chão da igreja, que é totalmente diferente numa mega igreja norte-americana branca, seeker sensitive, estilo Willow Creek ou Saddleback, de uma igreja tradicional haitiana, que o culto começa às 8 da manhã e termina às 1h30 da tarde, está todo mundo de terno a 40 graus. São duas coisas assim completamente distintas. Estudando na mesma sala, compartilhando do mesmo evangelho e às vezes respondendo as mesmas perguntas, mas trazendo perspectivas totalmente distintas. Então você vai falar, por exemplo, de homossexualidade no contexto A e no contexto B que eu acabei de descrever. O texto bíblico é o mesmo, a interpretação do texto é a mesma, mas como você aborda aquilo mudou tudo. A teologia dura, abstrata, é a mesma. Mas a maneira como de comunicar lá na ponta, né? A maneira como comunica na ponta, a maneira como o cara tem ferramental para entender a pessoa que é homoafetiva que chegou na igreja, as maneiras como ele tem que lidar com a congregação, que pode entender a coisa de uma maneira, esse cara aqui, americano, redneck, ele está lidando com uma realidade totalmente pós-cristã. E aí a galera que ele tem que pastorear é uma galera que vai lidar com essa questão. Eu estou dando o exemplo da homoafetividade, poderia ser qualquer outra coisa. Ela não tolera mais, ela não aceita mais, ela celebra agora. Né? Alguns vão ter, né? E esse cara está saindo do seminário, vai ter que lidar com essa turma. E do outro lado você tem, no caso do haitiano talvez não seja o caso, mas você tem outras comunidades ali de outros colegas meus, que não era o caso do haitiano, você tem outras comunidades de outros colegas meus que o cara está voltando para uma igreja que teologicamente talvez nem tenha um problema grande nesse sentido, mas que é uma igreja absolutamente predatória, homofóbica, na qual ele vai ter que lidar com outras coisas, com outros desafios. Outro pêndulo, né? Exatamente. Né? Então, às vezes você tem na mesma sala e às vezes você tem conflito, às vezes você tem confrontos. E esse conflito, esse confronto, ele é maravilhoso. Mas aí é inglês ou cada um na sua língua? É o mais legal de tudo, né, cara? É um inglês único, porque o inglês do haitiano é uma coisa maravilhosa. Mas é um conflito e um confronto maravilhoso, porque é uma chance que a gente tem de experimentar conflitos, confrontos, discordâncias, sem que isso gere desavença e todo mundo no final se abraça, ora junto e um chama o outro para ir na igreja do e vou orar pelo desafio. Agora eu entendi o que você está passando, vou orar por você, etc, etc. Então, essas experiências, realmente, quem está na distância não vai ter. Um ponto mais ordinário do seu mestrado lá fora, em relação ao cotidiano, assim, comida, cultura, perrengue.
Eu sei que a Flórida é o estado americano com o maior número de brasileiros, né? Junto com Boston ali. Isso. Mas, então isso reduz um pouco da questão do clima, da questão de um monte de série de perrengues que você passaria. Certo. Mas se você pudesse listar dificuldades que você teve, ou se não teve, por morar lá o tempo que você morou. Se você falar de alimentação, você vai apanhar, cara, porque você é um comedor de porcarias. Fui, eu não sou mais. Não, mas naquela época você já ainda era. Não. Você sabe que nos Estados Unidos a minha alimentação mudou muito e Acho melhorou que ele demais. ficou com medo de ir lá desandar e falou assim, então eu vou me regrar. Cara, sabe o que... Não, isso tem nome. Chama-se casamento. Casamento e cálculo renal, cara. Ah, então tá vendo? Mas é verdade. Agora, assim, vamos lá. Qual que é o problema nos Estados Unidos maior que um cristão deveria ter? O cristão que não tem, o cristão que vai para os Estados Unidos e não tem esse brasileiro, o cristão brasileiro que vai para os Estados Unidos e não tem esse problema, tem alguma coisa de errado com a teologia dele. E eu acho que isso tem que ficar claro, que é o seguinte: a maioria das pessoas vai para os Estados Unidos com um sonho americano. E o sonho americano é uma idolatria. Tá? É um ídolo do coração humano. É um ídolo do coração humano. Então, fala isso pro Trump e pro Biden para ver o que eles acham. Então, mas é um problema. Então, o que acontece? A Flórida tem um monte de brasileiro. E South Florida, especificamente, tem uma cidade que chama Deerfield Beach, que é a cidade que concentra o maior número de brasileiros per capita. Não é em números absolutos, mas por habitante ali, Deerfield Beach, você escuta português o tempo todo. Não é onde eu morava. Tudo de Governador Valadares. Tudo de Governador Valadares. Você vai numa igreja lá... Valadólares. Valadólares é ótimo. Você vai numa igreja lá, a piada de futebol é com Cruzeiro e Atlético, não é com Palmeiras, com Corinthians, com São Paulo, com Flamengo. Flamengo tem bastante porque tem Flamengo no mundo inteiro, mas o lance deles é Cruzeiro. Mas você vai lá, e aí o que eu queria falar das dificuldades, né? South Florida, Deerfield Beach, tem muito brasileiro e é o lugar do mundo onde a teologia da prosperidade funciona. Porque o cara vai para lá com uma mão na frente e outra atrás. E aí o que acontece? Ele vai para lá com uma mão na frente e outra atrás, ele nem crente é. Não tem igreja, nunca se interessou. Só que ele vai com uma mão na frente e outra atrás, quem que recebe esse maluco? É a igreja. É a igreja de brasileiro. Que não era o meu caso, eu ia numa igreja de americanos, mas é igreja de brasileiro. Tem igreja boa, tem igreja ruim. A igreja presbiteriana Emanuel lá faz um excelente trabalho. Tem muita igreja ruim. E aí o que acontece? O cara chega lá com uma mão na frente e outra atrás, querendo vencer na vida. Nada de errado com isso, tá, gente? Querer vencer na vida, nada de errado. Sustentar a sua família, etc. Ok. Mas o querer vencer na vida ali é poder ter aquele carro, é poder ter aquela casa, tirar uma foto e postar no Instagram para mostrar para os invejosos da sua cidade natal lá no Brasil. Tá ligado? É meio que essa cabeça. E a pós-modernidade com a rede social só alavancou isso, né? Aí ele chega lá, a rede social é um combustível absurdo. Aí ele chega lá, não tem onde cair. Conheço gente que foi para lá, que dormia no McDonald's. Porque não tinha lugar para dormir. Mas tirava foto para botar no Instagram. E aí o que acontece? Nessa época ainda não estava tirando a foto. Mas aí a igreja acolhe, dá a cesta básica, arruma lugar para o cara morar, um quartinho alugado. De repente esse cara está trabalhando, está na construção civil e tal, consegue um lugar para ele mesmo para alugar. Aí ele consegue um Honda Civic, um Corolla, sei lá eu. E aí de repente ele está no apartamentinho dele, de Corolla, de Honda Civic, tirando a foto do Instagram para mandar para casa. E aí o que acontece? Desde o começo que ele chegou, quem acolheu foi a igreja. E a pregação que ele ouviu naquela igreja que acolheu era uma pregação da prosperidade. Olha, se você der, você vai colher. E aí o que acontece? O evangelho meritocrático, né? E aí o que acontece? O cara colhe mesmo, porque é a prosperidade dos Estados Unidos, não da teologia, tá ligado? É a prosperidade porque o cara conseguiu o trabalhinho dele lá, deu duro, e realmente, ele conseguiu o carrinho dele, ele conseguiu dar o videogame pro filho, que ele nunca pensou que poderia, ele tem lá um apartamento alugado lá, que é um apartamento também que ele nunca imaginou que ele poderia ter, e ele fala, olha só, funcionou, eu dei o dinheiro na igreja e agora eu tenho todas essas coisas. Então você vai ali e você tem uma prevalência de igrejas que pregam a teologia da prosperidade que é assim, descomunal. E até mesmo igrejas que eu tive a oportunidade de visitar, que eu vi isso acontecer.
O pastor chegar e falar, olha, gente, vocês sabem que eu não sou da prosperidade, isso daí é um problema, tal. E o cara falou contra... Aí quando ele terminou o disclaimer, o que veio depois foi teologia da prosperidade. Sem nem saber, porque o cara tá tão imerso ali na cultura, é um cara bem intencionado, um pastor que tem o coração na obra, não era um charlatão. Aquele cara que eu vi fazendo isso não era um charlatão, não é um cara que vive do dinheiro dos fiéis, nada disso. Mas o cara tá tão imerso na cultura, e a cultura é aquela que ele nem sabe pregar de um outro jeito. Acho que ele nem percebe que ele nem percebe. Isso aí, Rafa, alguma consideração final? Alguma pergunta? Eu acho que em relação a essa questão do sonho e se tornar uma idolatria dentro do coração do ser humano, é que o cara que conhece um evangelho que não é o evangelho de Jesus, às vezes ele vai estar mais distante do evangelho do que um cara que não conhece. Porque ele conhece um evangelho que não é o de Jesus. Sim. E aí ele se torna quase que 2 vezes filhos do inferno, né? Ele vive uma verdade mentirosa, que é um negócio maluco e que é extremamente perigoso. Então eu quero agradecer ao Vitor por trazer tanta informação para quem quer estudar fora. Eu quero que vocês encham o saco dele no canal dele, que vai estar aqui na descrição. Qual que é o seu canal? Fala. Você vai em Victor Fontana no YouTube, você me encontra. Então tá fácil. Só o meu nome. Mais fácil do que achar o meu, que é Diedrich. Diedrich é o nome, né? Meu Deus, Diedrich. O Fontana é mais, né? Fontana... É que se eu falar mal de Fontana, seu pai me bate. Você não pode pisar em Santa Catarina se você falar mal de Fontana. Isso é verdade. O pessoal lá tudo lá. Bom, mas eu só quero agradecer aí por tantas informações ricas para quem quer estudar fora. Agora que o dólar tá pesado, né? Mas é bom que o pessoal Existem opções, gente. Existem opções. Eu posso até falar mais sobre isso depois em outras redes. Tem que ter uma parte 2 vai ter que ter uma parte 2, não vai ter jeito. A gente vai fazer uma parte 2 com Fontana, nosso tempo é escasso ainda, mas a gente vai ter um parte 2. Fontana, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença, obrigado por compartilhar, como disse o Rafa, tanta informação legal pra gente aí. Você que quer procurar o Fontana, vai lá no Instagram, digita lá Vitor Fontana, ou no próprio YouTube vai estar lá o canal dele. Tem bastante conteúdo lá, né, cara? Tem muita coisa legal lá, tá bom?